Kant ensina que, excetuadas as verdades puramente lógico-formais, as quais, como vimos, não são propriamente verdades, tudo o que conhecemos de sólido e verdadeiro advém da experiência, e toda experiência possível tende a se dar no espaço e no tempo. Até aí tudo bem. Mas Kant acrescenta que o espaço e o tempo não existem na realidade externa, são apenas formas da nossa percepção. Essas formas são, diz ele, a priori, quer dizer, anteriores a toda a experiência possível, que elas estruturam, modelam e delimitam. Todas as coisas, acontecimentos e qualidades que chegam ao nosso conhecimento estão dentro do espaço e do tempo, mas não porque o espaço e o tempo as contenham realmente, e sim porque o nosso aparato de percepção funciona dessa maneira e automaticamente coloca dentro do quadro espaço-temporal tudo o que percebemos. Kant vai além, diz que nosso pensamento racional também tem as suas formas a priori, que são as 12 categorias. Categorias da quantidade, unidade, pluralidade e totalidade, categorias da qualidade, realidade, negação, limitação, categorias da relação, inerência e substância, causalidade, dependência e comunidade, reciprocidade. Categorias da modalidade, possibilidade, existência e necessidade. Você não precisa decorar a lista, não precisa nem compreendê-la muito bem, por enquanto. Basta saber a diferença entre o que Aristóteles entende por categoria e o que Kant pretende dizer com o mesmo termo. Em Aristóteles, categorias são aspectos que os entes possuem em si mesmos e dos quais, uma vez que percebamos, podemos dizer alguma coisa. Por exemplo, uma coisa é algo, consiste em algo. É um gato, um prédio, uma tempestade, um pensamento. É uma categoria da substância. Dizer em que uma coisa consiste é declarar a sua substância, ou em termos técnicos, atribuir-lhe um predicado na categoria de substância. Mas essa mesma coisa tem aspectos quantitativos. Existe num só exemplar ou em vários. Tem algum tamanho, pesa muito ou pouco. Essa é a categoria da quantidade. A coisa também pode ser azul e incolor, interessante ou chatíssima, lenta ou rápida, quadrada ou redonda, trapezoidal ou disforme, linda ou medonha, e assim por diante, a categoria da qualidade. Aristóteles nunca chegou a uma conclusão quanto ao número de categorias existentes. Às vezes a lista em 8, às vezes 10. Uso as de 8 para simplificar: substância, quantidade, qualidade, ação, paixão, tempo e lugar. São 8 aspectos que podemos observar nas coisas e, por isso mesmo, 8 tipos de predicados, isso é, afirmações que podemos fazer a respeito delas. Das coisas, né? As categorias de Kant, em contraste, nada têm a ver com o que as coisas são ou deixam de ser. São apenas uma lista dos tipos de juízos que podemos fazer, isso é, pensamentos que podemos pensar. Desse modo, estamos duplamente presos, pela percepção e pela razão, à estrutura interna da nossa mente, e jamais saímos dela para um contato direto com as coisas. É o mesmo que dizer, não conhecemos coisa nenhuma, apenas os aspectos dela que caibam na grade das nossas formas a priorísticas, seja as da percepção ou da razão. Tudo o que acreditamos conhecer não passa da projeção externa da nossa forma mentes. Estamos presos, lacrados em nossa máquina cognoscente e ignoramos tudo o que possa existir fora dela. Talvez, por sentir-se sufocado nessa prisão exígua, o próprio Kant se apressou em dizer como as formas a priorísticas são as mesmas em todos os seres humanos. Não estamos presos na nossa própria gaiola mental individual, mas na jaula ampla e confortável da espécie humana inteira. Na hipótese hedionda de que tudo o que sabemos seja uma ilusão, não precisamos atormentar-nos por isso, porque nem sequer podemos percebê-lo, já que estamos todos enganados juntos, desde o primeiro homem de Neandertal até o último pateta que voará em pedaços quando o mundo se desfizer numa multicolorida explosão final. Consolador, não é? Tão portentosas e temíveis são as consequências dessa doutrina para o conhecimento humano e para o conhecimento científico em especial, que o próprio Kant a denominou uma revolução e a comparou à virada de Copérnico, que impôs a imagem do mundo celeste com uma revolução heliocêntrica.